Temos aqui hoje um exercício de análise combinatória que espero que tenhas tentado resolver. Nós vamos usar dois processos, até vamos começar primeiro com o processo 1, já vamos ver o que é. Antes disso, deixo como sugestão que visites o site para ver este e outros exercícios, estão lá disponíveis e vários recursos. E não te esqueças de subscrever e de deixar um gosto para ajudar este projeto. Então, em relação a este exercício, é um exercício que poderia perfeitamente sair num teste, por exemplo. Temos aqui uma pirâmide e vamos lá ver o que é que nos apresentam. Primeiro, a pirâmide é octogonal regular, portanto, temos aqui todos os vértices que vamos precisar e queremos pintar, aliás, já há duas faces pintadas aqui de cinzento, portanto, eu vou colocar aqui, seria a base, já está pintada de cinzento, e uma face lateral. Portanto, vamos pintar aqui uma em concreto, mas esta vai ficar fixa. Estas já estão pintadas. Agora, o que é que nós pretendemos? Pintar as restantes faces da seguinte forma. Cada uma das faces é pintada de vermelho ou azul. Cada face é pintada de uma só cor, ok? E agora aqui é o importante. Pelo menos uma face é pintada de vermelho e pelo menos uma de azul, ok? Isto vai ser importante. Depois, a primeira pergunta, de quantas maneiras diferentes é que é possível pintar a pirâmide? Bom, como eu disse, vamos tentar aqui dois processos e num deles vamos usar aquilo que eu costumo chamar aqui a estratégia do contrário. Já vamos ver porquê. Portanto, primeiro vamos tentar representar esta situação para poder contar. Nós já temos aqui duas faces pintadas, portanto, das 9 faces possíveis, já só temos 7 que devemos pintar. Portanto, podemos aqui representar, por exemplo, assim, a face 1 até, vamos pôr uns tracinhos, 3, 4, 5, 6, 7, até à sétima face, ok? Agora, que opções é que nós temos para cada face? Podemos usar ou vermelho ou azul, temos duas opções, ok? Mas temos de garantir que pelo menos uma face é pintada de vermelho e pelo menos uma de azul. Por exemplo, podíamos colocar aqui azul, azul, por exemplo, e as restantes vermelhas. Ora, e se eu contei bem, estarão as 7. Ok. Bom, não podemos ter só azuis, nem só vermelhas. Ok? Então vamos tentar, neste caso parece mais fácil até começar por contar primeiro o total de casos possíveis e depois retiramos então esses dois casos em que só há vermelhas ou só azuis. Portanto, vamos contar o número total de casos e depois retiramos esses dois que não queremos contar. Então vamos lá fazer isso. Qual é o número total de casos? Para cada posição nós temos duas opções, sem qualquer restrição, ou é vermelho ou é azul. Então teremos 2 vezes 2, usando o princípio fundamental da contagem. Teremos aqui o 2 a multiplicar 7 vezes, não é? Portanto, teremos 2 à sétima. Okay? Portanto, o número total de casos será 2 à sétima. No entanto, nós contamos aqui o caso em que, por exemplo, todas as faces, as 7 faces eram azuis, ou o caso em que todas eram vermelhas. E, portanto, vamos descontar aqui esses dois casos. Ora, isto vai nos dar, então, 128 menos 2, que será os 126. Ok? Portanto, esta seria uma estratégia que dá muito jeito em certas situações em que parece que temos que contar muita coisa da forma direta. Então, vamos ao total e retiramos aquilo que não queremos contar. Ok? Vamos agora tentar uma outra estratégia, que é essa tal estratégia direta. Vamos ter mais casos para verificar. E vamos olhar aqui primeiro para esta tabela, só para organizar o que é que realmente estamos a contar. Portanto, eu coloquei aqui várias possibilidades. Do lado esquerdo, o número de faces azuis e do lado direito, aquelas que resultam pintadas de vermelho, não é? Portanto, quando eu decido pintar um certo número de faces de azul, por exemplo, se estão 2 de azul, automaticamente já está decidido que vão estar 5 de vermelho. Ok. Então, nós queremos ter pelo menos uma azul e pelo menos uma vermelha. Ora, não pode aparecer aqui este caso logo na primeira linha, portanto aqui vamos tirar, não vamos contar isto, e também não pode aparecer aquele último. Então, vamos, por exemplo, começar a contar
Vamos pensar nas faces azuis, vamos distribuir as azuis. Então nós queremos colocar uma face azul em 7 faces. Portanto, temos outra vez aqui os 2, 3, 4, 5, 6, 7, as 7 faces. E agora eu vou, por exemplo, colocar um azul aqui, todas as outras serão vermelhas. Bom, eu coloquei nesta posição, mas podia ter escolhido outra qualquer. Então, para contar todas essas possibilidades, o que é que nós vamos fazer? Vamos contabilizar aqui, vamos a 7 posições, selecionar uma. Ok? E podemos fazer isto com as combinações. Tá? Também podíamos simplesmente pensar, há 7 posições para pôr aquela face azul, e portanto isto vai dar 7 obrigatoriamente, e depois as outras faces serão necessariamente de vermelho, portanto não há qualquer liberdade para depois fazer a arrumação das mesmas. Agora vamos pensar para o caso em que queremos 2 azuis. Ora, para 2 azuis, o que é que vai acontecer? Por exemplo, vou pôr uma aqui e outra aqui, mas teria todas as outras possibilidades, não é? Posso pôr aqueles 2 elementos que são iguais, são 2 faces azuis, em qualquer uma das 7 posições. Então, como é que vamos contar isso? Vamos acrescentar aqui agora combinações de 7, 2 a 2. Vamos a 7 posições disponíveis, selecionar 2 delas, onde vamos colocar elementos iguais, neste caso onde vamos pintar com a mesma cor. E não temos necessariamente que multiplicar por mais nada, porque obrigatoriamente as faces restantes serão vermelhas. Okay? Se quiséssemos, podíamos pensar que eram combinações de 7, 2 a 2, arrumei as azuis, e agora vezes existem 5 posições livres para 5 elementos iguais. Mas isto não tem qualquer liberdade, isto vale 1. Okay? Portanto, normalmente nem chegamos aqui a pôr isso. Seguindo agora este raciocínio, nós vamos colocando todas as outras, não é? Portanto, combinações de 7, 3 a 3, para arrumar 3 faces azuis, depois 4 a 4, 5 a 5, 6 a 6 e chegamos ao limite, não é? Não posso ter as 7 azuis, senão não teria nenhuma vermelha. Ok? Bom, fazendo as contas, isto tudo junto, isto seria 7, 21... Pronto, há aqui até uma simetria que se vai aprender mais tarde quando se falar no triângulo de Pascal. Estas combinações vão dar valores aqui iguais, como vê, e temos os 126 casos novamente. Ok? Pronto. Qual das estratégias é melhor? Depende da situação, não é? Às vezes, quando temos que contar muitos casos, se calhar a estratégia do contrário, se for possível, é a mais adequada. Bom, vamos então à segunda pergunta. E a segunda pergunta, para quem não deu ainda a regra de Laplace, ainda não está a calcular as probabilidades, não há problema, pode usá-la como uma pergunta de contagens na mesma, uma vez que nós vamos aplicar a regra de Laplace, que nos diz o quê? Quando nós queremos calcular a probabilidade de um acontecimento, em que todos os casos possíveis têm a mesma probabilidade de ocorrer, é simplesmente fazer o número de casos favoráveis, aquilo que nós queremos realmente contar, sobre o número de casos possíveis. Bom, no fundo são 2 contagens. Portanto, caso não tenham dado ainda a regra de Laplace, podem fazê-lo como 2 alíneas de problema de contagens. Então, vamos começar por ver o que é que eles nos pedem. Escolhendo ao acaso 3 dos 9 vértices, qual é a probabilidade de obter um triângulo com vértice no ponto V? Ora, logo no início estão a dizer-nos como é que nós vamos selecionar, neste caso, os 3 dos 9 vértices. Portanto, isto está a indicar-nos o quê? A forma como vamos contar os casos possíveis. E o ideal é começar sempre por aqui. Portanto, para os casos possíveis, nós vamos a 9 vértices selecionar 3. Okay? E não há aqui nada que nos indique que desse jeito ou que fosse útil contar as trocas. Podíamos fazê-lo, mas é desnecessário neste momento. Podemos simplesmente contá-los como combinações. Vamos a 9 elementos selecionar 3. Ok? Portanto, aqui não é obrigatório, não é necessário usar trocas como, por exemplo, se usássemos os arranjos. Agora, atenção, porque podíamos fazê-lo, só que se o fizermos nos casos possíveis, teremos depois que o fazer nos casos favoráveis. Bom, mas vamos simplificar e temos combinações de 9, 3 a 3 para os casos possíveis.
Já veremos depois quanto é que isto dá no final, mas até posso já pôr aqui, isto serão 84 casos possíveis. Agora vamos aos favoráveis. O que é que nós queremos realmente? Queremos obter um triângulo com vértice no ponto V. Portanto, vamos fixar o ponto V sempre e vamos formar um triângulo. Ora, para isso o que é que vamos ter de fazer? Teremos de ir buscar mais 2 pontos, por exemplo, vamos selecionar aqui o B e o C e teríamos um triângulo, não é? Mas podíamos também, por exemplo, selecionar o F e o E, não é? Teremos outro triângulo. Ou seja, basicamente precisamos do quê? Fixamos o vértice e precisamos de 2 outros vértices que pertençam à base. Então vamos lá fazer isso. O vértice está fixo, não tem liberdade nenhuma, se quisermos pôr aqui um, mas não há qualquer liberdade. E agora vamos a 8 vértices da base, selecionar 2. Okay? E mais uma vez, aqui também não estou a considerar trocas. Okay? Isto significa que nos casos possíveis, por exemplo, um dos casos possíveis que lá estava era o BCV, e eu não considerei todas as trocas possíveis, considerei só como um caso, BCV, e o BCV agora aparece-nos também nos casos favoráveis, simplesmente como BCV. Portanto, não contei trocas nos possíveis, também não conto nos favoráveis. Ora, isto vai nos dar 28. E agora é só aplicar a regra de Laplace. Estamos nessas condições, a seleção foi feita ao acaso e, portanto, teremos os 28 casos favoráveis sobre 84 casos possíveis, que, simplificando, nos vai dar 1/3, que é a resposta B. Ok? E está feito. Espero que tenha ajudado. Agora é continuar a praticar e bom estudo.